once again. Galera, hoje nós vamos começar com as correções dos exercícios que eu passei da aula passada. Vamos lá? Eu pedi para vocês fazerem a página 35, né, do livro complementar. E a primeira questão pede para que vocês escrevam aí o nome de 3 pessoas que moram com vocês, do convívio de vocês, e ponha a idade do lado em números romanos, em algarismos romanos, certo? Então eu fiz com 3 pessoas aqui em casa e o meu ficou assim, ó. Primeiro é o Oliver, que é o meu filho, ele tem 2 anos de idade. Segundo, o meu marido, Jean. E terceiro, a minha irmã, Rafaela. Então o meu ficou assim. A segunda questão, pessoal, tem os numerais e algarismos romanos, né, na lacuna da esquerda, e pede para você escrever por extenso na lacuna da direita. Então, ficou dessa forma. Na última questão da página 35, na questão 7, pede para que você escreva a resposta por extenso. Lembrando que o ponteiro menor aponta para as horas. Então, a gente tem que escrever por extenso o algarismo romano que está apontando o ponteiro menor. Que horas que são? Então, vamos lá. O ponteiro menor está apontando para o numeral 9, que é representado por um I e um X. Então, nós devemos escrever 9 nessa linha ao lado. Então, como ficou aí? 9, certinho? Agora, pessoal, na página 208, a matemática e a história pede para que você escreva em algarismos romanos os números que estão nessas molduras. Vamos lá. Começamos com 16, que é representado pelo X, que é 10, um V e o I, 16. O próximo é o 24. O 24, pessoal, nós vamos colocar 2x, né, que são 2 10, para representar o número 20, x, e o 4, que é o I antes do V, certinho? Agora o 28 é a mesma coisa, 2x, só que aí a tia vai deixar um pouquinho fora do quadradinho, porque não cabe, tá, pessoal? O 8 é representado por um V e 3 Is, certo? E o numeral 30 é representado por 3x. Agora, página 209. A página 209, pessoal, veio com a questão 2. Desenhe nos ábacos as argolas nas posições corretas para representar os números indicados. Então, por exemplo, aqui na letra A, o número indicado é o quê? 431. Então, são 4 argolas na casa da centena. Viram aí, ó. Tia tá fazendo uns tracinhos porque não tem como fazer a argola certinho, tá? Agora eu vou colocar com cor diferente, vou colocar na cor vermelha. O 30, que é representado por 3 na casa da dezena, certinho? E na casa da unidade, apenas uma argola na casa da unidade. Eu coloquei de vez. A letra B é o numeral 207. Aí, eu vou colocar de azul 2 argolas na casa da centena para representar o 200. O 0, pessoal, está na casa das dezenas, mas é 0, então a gente não põe nada. Vou colocar de vermelho o 7 na casa da unidade, certinho? Então, vou colocar aqui 7 tracinhos, 7 argolinhas na casa da unidade. Deixa eu tinha colocado tudo direitinho aqui para ficar mais ou menos bonitinho, né? A questão 3 é: ligue o número ao significado que o algarismo 2 representa nele. A gente viu que por conta da posição dos números, cada número tem um significado, porque cada número ocupa uma casa. Então, o primeiro 2 aí, ele representa 2 unidades. O número 20, ele representa o algarismo de 2 dezenas. O 200 representa 2 centenas. E 2000, 2 unidades de milhar. Deixa eu só arrumar aqui, porque ficou um pouquinho torto, né?
arrumar direitinho, porque a gente precisa fazer com capricho, certo, pessoal? Assim terminamos as correções e agora vamos para a nossa aula de matemática. Nós vimos na aula passada, pessoal, sobre o sistema de numeração decimal, que é o sistema de numeração que nós usamos hoje em dia. E a gente viu também que decimal é porque nós agrupamos 10 coisas de um grupo para formar outro grupo. Juntamos 10 coisas desse grupo, formamos outro grupo. E assim sucessivamente, certinho? Então, a tia Renata trouxe para vocês na aula passada o material dourado. E a gente fez juntos a divisão de unidade, dezena e centena, certo? A tia Renata juntou 10 unidades, sendo que 10 unidades formam uma dezena. E 10 dezenas formam uma centena. Nós vimos também sobre a posição dos numerais, que por mais que eles tenham números iguais, algarismos iguais, eles possuem valores diferentes. Como é o exemplo que a tia Renata trouxe do número 12 e o número 21. Eles possuem os mesmos algarismos, porém, têm valores diferentes, certo? No caso do 12, o 10, o número 1, ele está na classe de dezena. E o 2, a casa de unidade. Já no número 21, o algarismo 2 está na casa de dezena e o 1 está na casa de unidade, representando assim um numeral diferente de 12, embora estejam com os mesmos algarismos. Para fixar um pouquinho mais sobre o sistema de numeração decimal, vamos fazer as atividades da página 38 e 39 do livro complementar de matemática, certinho? Então, a página 38, a primeira questão é a 11, vem assim. Ronaldo precisa separar os alimentos que serão entregues em uma quitanda. Vamos ajudá-lo. Agrupe de 10 em 10 os alimentos abaixo e depois responda as questões. Então, pessoal, vocês vão contar aí essas frutas e verduras, tá bom? De 10 em 10, agrupar, circulando essas frutas, esse grupo de 10 em 10, e responder essas questões, que é a primeira e a letra A. Em quantas dezenas você conseguiu agrupar os alimentos? E B. Sobrou alguma unidade? Se sim, quantas? A questão 12. Arnaldo vende frutas e recebeu de um restaurante uma encomenda. Veja a quantidade de cada uma, sendo 10 melões, 102 maçãs, 20 abacates, 201 laranjas, 112 pêssegos e 11 abacaxis. Sabendo que os algarismos do nosso sistema de numeração representam valores diferentes, dependendo da posição que ocupam. Complete o quadro a seguir com os números que representam a quantidade de cada fruta. Esse quadro, pessoal, vai estar aqui na página 39. O quadro está aqui com a parte laranja escrito centena, a roxa dezena e a azul unidade, para vocês preencherem conforme os números das frutas, que está lá no comando, certinho? E aqui abaixo, escreva por extenso na cruzadinha os números que você representou no quadro acima. E assim, concluímos mais uma aula de matemática. E na próxima aula eu vou corrigir essas questões. E não esqueçam de comentar aí embaixo o nome de vocês com as iniciais, tá bom? Pra gente colocar presença. Um beijão e até a próxima aula.